O tema da nossa aula de hoje é teoria comportamentalista ou simplesmente teoria comportamental. Pois bem, antes de iniciarmos de fato nossa aula, uma reflexão de Simon. Tudo que nos dá um novo conhecimento nos dá a oportunidade de ser mais racional. Pois bem, com essa reflexão de Simon, vamos falar um pouco da teoria comportamental. Essa teoria, ela é uma teoria que tem como ênfase a análise das pessoas. Ela é uma teoria complementar, digamos assim, à teoria das relações humanas, e ela veio com algumas inovações naquela perspectiva, naqueles princípios da teoria das relações humanas. Os principais autores aí da teoria comportamental é o Herbert Simon, Likert, nós temos Maslow, nós temos Herzberg, dentre outros, que atenderam, escreveram ou contribuíram muito para essa teoria. Esses autores, eles têm como foco de análise as pessoas que atuam dentro da estrutura organizacional, mas não somente nas atividades que essas pessoas desenvolvem, mas, sobretudo, nas motivações dessas pessoas. O que motiva aquela pessoa a desenvolver determinada atividade? O que motiva aquela pessoa a buscar uma atuação profissional dentro daquela organização, dentro daquela empresa? Então, para explicar como as pessoas comportam, estuda-se a motivação humana. Então, esses autores passaram a focar o aspecto motivacional para tentar entender melhor o ser humano e como o ser humano atua no ambiente organizacional, onde ele vai ter aí várias interações sociais e, obviamente, vai ter suas obrigações, as suas entregas que precisam ser realizadas para a empresa, para a organização. Então, esses autores se debruçaram e criaram uma teoria que ela era muito completa e até mesmo complexa de se compreender as pessoas atuando no ambiente organizacional. Pois bem, então, dentro da proposta de estudo dos autores da teoria comportamental, onde o foco é a motivação humana, eles destacam que o comportamento individual das pessoas, eles interferem, sobretudo, no aspecto social, no aspecto de interação dentro da própria estrutura organizacional. Eles ressaltam ainda que o homem é um animal complexo, dotado de necessidades. E aqui eu faço um adendo, dotado de necessidades e desejos. Então, o homem ele é um animal complexo, dotado de necessidades. Então, essas necessidades, elas precisam ser atendidas, ou o homem busca o atendimento dessas necessidades, e às vezes ele precisa se submeter a algum tipo de atividade, por exemplo, profissional, atividade econômica, para que essa atividade proporcione este homem, essa pessoa, esse indivíduo, a atender uma necessidade que ele possui. Pois bem, então, existe um processo contínuo de satisfação e de substituição das necessidades. Podemos utilizar, inclusive, como exemplo, a nossa vida. Então, nós, às vezes, enquanto adolescentes, a gente tem uma perspectiva de necessidade. Eu tenho uma necessidade de formar e conseguir um emprego que ganhe X reais por mês. Talvez esse é o propósito, essa é a necessidade. Só que quando você consegue atender essa necessidade, quando você conquista aquele emprego, vai desenvolvendo as suas atividades, essas necessidades por si só atendidas, elas passam para um outro nível. Ou seja, você adquire novas necessidades. Olha, o emprego que eu tenho, até então atendia, mas eu estou na busca de novos desafios, crescer na carreira, buscar um emprego com um pouco mais de qualidade no trabalho, com uma remuneração melhor, com aspectos relacionados a uma formação que, porventura, eu desenvolvi nesse período. Então, observe que o ser humano ele tem suas necessidades que são atendidas, mas elas acabam por ser substituídas por outras necessidades distintas. Então, o gestor ele precisa entender isso, até mesmo para que ele consiga manter ou possuir elementos que desenvolvam essa motivação humana.
Porque imagina só você com uma equipe totalmente desmotivada, porque as necessidades dos membros daquela equipe já foram todas atendidas. Então, o gestor ele precisa ter essa compreensão do ser humano, da complexidade do ser humano, para que, quando ele está numa posição de decisão dentro da organização, ele consiga aí instrumentos, elementos e técnicas de forma a atender essa expectativa e, obviamente, a motivação desse indivíduo. Então, o administrador ele deve conhecer essas necessidades humanas para melhor compreensão do comportamento humano. Então, entendendo o que aquele indivíduo, que é um colaborador da empresa, ele tem enquanto necessidade, facilita muito no seu diagnóstico e, a partir desse diagnóstico assertivo, ele consegue propor ações, consegue propor medidas que vá gerar algum tipo de motivação, levar esse profissional a desenvolver suas atividades com melhor performance, com melhor qualidade, com melhores resultados e, consequentemente, com melhor eficiência. Então, são situações que o gestor ele precisa entender e compreender para tomar a decisão mais assertiva no aspecto de gestão. Pois bem, então, seguindo aí a proposta da teoria comportamentalista ou teoria comportamental, nós temos que, dentro da motivação humana, o administrador ele precisa saber utilizar a motivação como uma arma. Mas aqui eu faço uma ressalva. Não entenda arma no sentido pejorativo do termo. Entenda a arma como um elemento que o administrador pode utilizar para tentar desenvolver sua equipe, para melhorar os resultados. E quando eu falo melhorar os resultados, eu não estou falando somente em resultados quantitativos. Por exemplo, aumentar o número de produtos sendo produzidos por uma linha de produção. Não. Pode ser melhorar os resultados, pode ser aprimorar os resultados, até mesmo no âmbito qualitativo. Pode ser a interação entre o grupo está mais unido, o time diminuiu aí as falhas na linha de produção. Então, tem vários resultados que o administrador precisa definir e almejar. Então, somente essa ressalva. E o outro ponto que vale também destacar é que a motivação humana, enquanto meio para alcançar uma melhor qualidade de vida dentro das organizações. Então, o sujeito que está desmotivado, essa desmotivação, isso pode comprometer não só os seus resultados, a sua atividade desenvolvida dentro da estrutura organizacional, como na sua vida pessoal também. Então, não sei se vocês já passaram por a experiência de chegar numa segunda-feira, nossa, vou ter que trabalhar naquela empresa, que eu não gosto do que eu faço, não gosto da equipe, não gosto do líder, da minha chefia, é um fardo, às vezes ele fica a semana inteira tristonho, deprimido, angustiado, porque ele está num ambiente que ele não gostaria de estar, ele está lá pura e simplesmente porque precisa sobreviver, e lá ele tem uma remuneração do trabalho que ele desenvolve. Então, isso não é um ambiente adequado. E o administrador, ele tem que ter essa consciência. O administrador tem que, além de gerar resultados organizacionais para essa empresa continuar existindo, ele também tem que proporcionar um ambiente saudável de trabalho. Identificar os problemas e tentar superar esses problemas para tornar esse ambiente mais produtivo, satisfatório, alegre e que, de certa forma, atenda os desejos e necessidades dos colaboradores. Então, o administrador precisa dessa percepção, desse olhar um pouco mais afinado para conseguir identificar algum tipo de problema dessa natureza dentro da organização. Pois bem, então, da proposta da teoria comportamental, a teoria ela faz uma análise de dois tipos de sistemas, os chamados sistemas mecânicos e os chamados sistemas orgânicos. O sistema mecânico, o que quer dizer? É aquela forma que a organização ela se estrutura para desenvolver suas atividades. E o sistema mecânico, ele tem algumas características muito específicas que diferem do sistema orgânico. Então, primeiramente, o sistema mecânico tem uma ênfase muito no indivíduo,
como o indivíduo está desenvolvendo a atividade, como que esse indivíduo está se posicionando dentro da organização, qual que é a sua performance, o seu nível de eficiência e eficácia dentro daquela atividade ao qual ele se propõe, o relacionamento do tipo autoridade e obediência, ou seja, eu sou subordinado, mas tem o meu chefe pode tudo, ele determina tudo, eu não posso nem sequer participar das decisões. Então, é o tipo de sistema mecânico. Fazendo um paralelo a esse sistema, nós temos o sistema orgânico, onde que ele funciona muito na base da confiança e crença recíproca, ou seja, ela é interdependente e existe uma responsabilidade do grupo, multigrupal, que nós chamamos. Então, existe uma atividade, tem um projeto para ser desenvolvido, não é mensurado, não é avaliado apenas o indivíduo, é verificada a atividade do grupo, como que o time se desenvolve, como que o time, de certa forma, entrega os resultados. Então, aquela ênfase individual, ela passa a ser mais uma análise grupal de desenvolvimento do trabalho. Dentro da proposta do sistema mecânico, tem lá a adesão, a delegação e responsabilidade dividida. Olha, eu sou responsável por fazer pedido, você é responsável por atender telefone, fulano de tal é responsável por fazer conferência. Então, responsabilidades muito determinadas e muito divididas. Funciona? Funciona, mas existem sistemas alternativos. Por exemplo, o sistema orgânico, que é uma participação e responsabilidade de forma compartilhada. Então, existe esse compartilhamento de responsabilidade. Então, você tem lá um grupo muito alinhado, um setor muito alinhado, onde que, se um profissional deixa de fazer uma atividade, o grupo, às vezes, se responsabiliza por isso, consegue superar ou suprir um determinado erro, e isso demonstra também bons resultados, sobretudo quando a gente fala de integração e interação. Supervisão hierárquica rígida. Então, essa supervisão do sistema mecânico, ela é muito notória. O sistema mecânico está lá, o organograma, chefia, subordinado e somente aquela rigidez para estar desenvolvendo as ações. Então, isso é uma característica do sistema mecânico, que pode ser funcional em determinados ambientes, mas em outros existem sistemas alternativos como o orgânico, com outras propostas que podem apresentar melhores resultados. E ainda no sistema mecânico, temos também solução de conflito por meio da repressão e arbitramento, ou seja, o sujeito está conflitando com o outro, ou existe lá um interesse pessoal sobrepondo o interesse institucional, vamos reprimir, vamos arbitrar para tentar eliminar esse tipo de problema. Já no sistema orgânico, a solução de conflitos através de solução de problemas. Então, existe às vezes um conflito, qual que é a causa desse conflito? Tem um problema, vamos resolver, vamos discutir, vamos propor, vamos reanalisar o sistema. Então, esse sistema orgânico ele é muito mais participativo. Então, a proposta da teoria comportamental é atuar em cima de uma lógica orgânica de sistema. Então, uma organização que empodera o funcionário, empodera o colaborador, compartilha a responsabilidade, participa das decisões. Então, é um sistema um tanto quanto diferente com aqueles modelos clássicos que nós estudamos até então. Pois bem, então, dentro da proposta da teoria comportamental, nós temos aí um autor que ele definiu alguns parâmetros, sobretudo quando a gente fala de necessidades, que vigoram e foram consolidados e vários estudos se baseiam nesse tipo de parâmetro, que é a chamada aí a pirâmide de Maslow, né? Mas antes de passarmos especificamente por uma análise um pouco mais detalhada da pirâmide de Maslow, vale destacar que essa teoria proposta por Maslow, ela baseou em alguns princípios e também algumas características específicas. Primeira delas, o indivíduo tem numerosas necessidades. Então, se hoje um sujeito procura um emprego apenas buscando aquela remuneração, aquele recurso financeiro,
em troca do seu trabalho, essa necessidade ela muda, essa necessidade sendo atendida, ele vai buscar outras necessidades a serem atendidas dentro daquela posição que ele desenvolve sua atividade profissional. Então, essas são de importância diferente e podem ser hierarquizadas. Então, Maslow falou, olha, o ser humano tem muitas necessidades, vamos tentar hierarquizar? Existem as necessidades mais básicas, necessidades intermediárias e necessidades um pouco mais avançadas. Maslow fez esse tipo de divisão. Outro ponto que é característico nessa análise que Maslow propõe é o indivíduo procura, em primeiro lugar, a satisfação da necessidade que lhe parece mais importante. Então, Maslow conseguiu identificar e apontar quais são as necessidades mais relevantes, digamos assim, mais importantes para o indivíduo. E ainda, ele destaca que uma necessidade, ela deixa de existir, pelo menos durante algum tempo, depois da sua satisfação. E o indivíduo procura, neste caso, a satisfação da necessidade seguinte. É o ser humano lá que tem inúmeras necessidades, inúmeros desejos, satisfiz uma necessidade, agora tem um outro desejo, tem uma outra necessidade, eu vou buscar satisfazer essa outra. Então, nós, seres humanos, nós sabemos que nós somos aí, de certa forma, insaciáveis quanto aos nossos desejos e necessidades. Lógico que tem algumas pessoas que têm um apelo mais forte, outras nem tanto, mas todos nós temos essas necessidades a serem atendidas e elas vão mudando, conforme também mudam a dinâmica social, muda os interesses, muda a tecnologia e assim por diante. Pois bem, então, como que Maslow tentou categorizar, classificar, ranquear essas necessidades? Ele definiu como necessidades fisiológicas na base da pirâmide, necessidades na seguida, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e de autorrealização. Vamos destacar com um pouco mais de detalhe cada uma dessas necessidades. Pois bem, a primeira necessidade, que é aquela necessidade que está lá na base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, elas correspondem à alimentação, sono, repouso, abrigo, desejo sexual. Essas necessidades estão muito relacionadas com a sobrevivência do indivíduo, com a preservação e perpetuação da espécie. Então, ela tem essa relação direta. O sujeito, ele precisa trabalhar para se alimentar e sobreviver, para ele ter um abrigo, para ele repousar, para ele descansar, necessidades fisiológicas. Qual outra necessidade naquele ranking? Ou seja, na sequência da necessidade fisiológica, acima da base da pirâmide, temos aí a necessidade de segurança, proteção, ordem, consciência dos perigos, senso de responsabilidade. Então, são algumas necessidades que aquele sujeito que, por exemplo, já está no emprego, eu estou no emprego, mas eu queria uma segurança maior nesse emprego, eu queria ter aí, de certa forma, uma carteira assinada, às vezes eu estou só tendo a remuneração, não tenho uma segurança a longo prazo, ou para ter uma estabilidade, algo do gênero. Muda-se, obviamente, as necessidades. Na sequência, tem as chamadas necessidades sociais. O desejo do indivíduo estar envolvido aí no grupo, numa associação, de participar, de ter aceitação dos seus companheiros, de ter aí, estar envolvido num núcleo de amizade, necessidade de afeto, necessidade de amor, ou seja, as suas necessidades fisiológicas já foram atendidas, a de segurança também, aí ele vai buscar um outro tipo de necessidade para que ele se sinta incluído aí, participando do ambiente social. Temos ainda as chamadas necessidades de estima, que é aquele indivíduo que já está ali, ele quer se autoapreciar, ele quer desenvolver sua autoconfiança, ele quer ter uma aprovação no emprego ou uma aprovação social, ele quer ter um status maior dentro da empresa, quer ter o respeito perante a sociedade, maior prestígio e consideração na empresa. Então, ele já entra para aquele nível de estima, para estar desenvolvendo sua autoestima dentro daquela proposta onde que todas as demais necessidades já haviam sido atendidas. E nós temos ainda, por último, as chamadas necessidades de autorrealização.
são aquelas necessidades de cada pessoa, de realizar o seu próprio potencial, de auto se desenvolver continuamente. Essas necessidades, elas são muito subjetivas, porque tem pessoas que têm necessidade de autorrealização, vamos supor, trabalhei a vida inteira como funcionário, às vezes num excelente cargo, numa grande multinacional, mas a necessidade de autorrealização daquele indivíduo é ter uma empresa própria, ter uma empresa dele, constituir empresa. Aí, às vezes, ele sai de um excelente emprego para realizar aquele sonho, para atender aquela necessidade de autorrealização. Ou é aquele sujeito que já aposentou, mas fala, não, eu tenho uma necessidade de, mesmo aposentado, fazer um curso de pilotagem de avião, tirar meu brevet, porque esse é meu sonho, autorrealizar. Não utilizei isso para atender as necessidades anteriores, mas agora é de autorrealização. Então, ele vai fazer isso para se autorrealizar. É aquele grande empresário que já conseguiu, de certa forma, se superar em termos de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de empresa, já tem um patrimônio aí suficiente para sustentar 3 gerações seguidas, que fala, eu quero entrar para a política. Mas para quê? Você não vai ter uma remuneração como você tinha no seu grupo empresarial. Não, mas é porque o meu desejo, minha realização é promover algo para o país, é ter um número maior de pessoas sendo influenciadas pela minha decisão. Então, são necessidades muito específicas com os preceitos e com as perspectivas pessoais do indivíduo. Então, elas são um pouco mais subjetivas nesse sentido. Pois bem, então vamos trazer um pouco para alguns exemplos aí a proposta de Maslow, né, quando ele categoriza e ranqueia essas necessidades. Então, quando Maslow fala lá dentro de uma perspectiva que a gente não está relacionando o trabalho em si, mas a pessoa no ambiente social no qual ela vive, as suas necessidades fisiológicas é necessidade de comida, água, sono, repouso, sexo. Então, dentro de uma perspectiva social, ele quer atender essas necessidades. Já passando por uma análise de um ambiente de trabalho, o que ele deseja nessas necessidades fisiológicas? Horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico, tudo são necessidades chamadas fisiológicas dentro dessa proposta de Maslow. Subindo o nível, passando por uma análise mais de segurança, uma classificação de segurança proposta por Maslow, num ambiente fora do trabalho, nós temos aí a liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerra. O sujeito quer estar num ambiente um pouco mais estável, vivendo em sociedade. Já no ambiente de trabalho, ele quer um trabalho seguro, com remuneração e benefícios, com uma garantia de emprego, ele não quer ser ameaçado a todo instante, vai perder o emprego, porque isso causa um certo desconforto. Então, observe que, ao subir o nível das necessidades, a gente vai conseguindo notar algumas diferenças, até mesmo relacionando a nossa postura profissional, as nossas necessidades da nossa experiência de atuação. Seguindo na sequência aí do ranking proposto por Maslow, nós temos chamado necessidades sociais. Então, fora do ambiente de trabalho, família, amigos, grupos sociais, comunidade, você ter uma vida social sendo desenvolvida. E dentro do trabalho, amizade com colega, interação com clientes, chefe amigável, um ambiente de qualidade para desenvolver a sua atividade profissional. Mudando o nível, subindo, necessidade de estima, fora do trabalho, aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento na comunidade. Então, eu quero desenvolver, a gente fala até um pouco o ego, mas é mais a estima mesmo do sujeito. Ele quer, de certa forma, ser reconhecido, ele quer ter essa consideração perante os seus pares. E já dentro do ambiente de trabalho, é o reconhecimento pelo seu trabalho, a responsabilidade que ele possui dentro desse ambiente, o orgulho e o reconhecimento dessas atividades desenvolvidas, as promoções que ele recebe perante o trabalho que ele desenvolveu para a organização. Então, tudo isso entra dentro da classificação proposta por Maslow como estima. E, por último, ou seja, no topo da pirâmide, a chamada autorrealização, que fora do ambiente de trabalho pode ser
A educação é o sujeito que vai estudar, por mais que ele já, de certa forma, passou por todas as fases no ambiente de trabalho, mas ele quer fazer um curso que vai gerar satisfação pessoal para ele. Ele quer desenvolver uma atividade religiosa que para ele é muito relevante, aquilo passou a ser prioridade que até então não era. Algum passatempo que ele possua, alguma atividade de crescimento pessoal, tudo isso fora do ambiente de trabalho. Já dentro do ambiente de trabalho, ou seja, dentro do ambiente profissional, essa necessidade de autorrealização está relacionada a um trabalho mais desafiante, diversidade e autonomia para a tomada de decisão, participação aí, nas decisões estruturais da organização, que envolve o destino daquela empresa. Ele quer participar porque ele se sente importante, ele quer mostrar que ali ele tomou decisão e foi responsável para o destino da organização e, obviamente, o crescimento profissional dentro desse contexto. Então, observe, pessoal, se a gente for fazer essa relação direta com a teoria proposta por Maslow e a nossa atividade no ambiente empresarial, no ambiente profissional, observe que faz algum sentido, tem uma lógica a proposta de Maslow, onde que nós conseguimos identificar alguns aspectos do nosso comportamento perante o ambiente de trabalho. Então, se nós conseguirmos fazer essa relação da nossa própria atuação, é possível a gente chegar à conclusão que o administrador precisa compreender este contexto para saber tomar uma decisão mais assertiva quando está gerenciando a equipe, quando está dirigindo uma empresa, dirigindo uma organização de uma forma geral. Então, com isso, eu deixo a seguinte reflexão para a aula de hoje. O que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesmo. Maslow que trouxe essa reflexão para nós. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.